O primeiro cara no mundo a desenvolver a noção de você ir para o espaço foi um ucraniano, que se chamava Sergei Karalyov. Claro que eu não podia Entendi. falar Karalyov. Em russo se escreve K-O-R-O-L-E-V. Mas em russo, o som, a letra O, quando ela não é tônica, ela vira A. Então, meu nome em russo é Marcas, porque o tônico não está no O. Então, então é isso. E você fala russo, né, Marcos? Hoje meu russo é muito ruinzinho, mas eu aprendi russo e me virava bem, consegui me virar, porque eu comecei a estudar em 88, isso já faz... Depois eu quero entrar Depois nessa fala história da história, das enfim. línguas, mas Mas, continua enfim. aí, depois a gente... Mas esse cara foi o primeiro cara a realmente criar o que se chamava cosmonáutica, que é a ciência de você pensar o espaço. O primeiro satélite, né, do mundo foi esse cara que mandou para... Era a União Soviética na época. Depois do primeiro cachorrinho que foi ao espaço, depois o primeiro homem, o Gagarin, depois a primeira mulher, a Valentina Tereshkova. Esse cara. Os americanos entraram depois. Então, hoje, o nosso celular, o GPS, é esse cara. Aí, na noção de um satélite, sabe, é esse cara. Então, a guerra da Ucrânia, de certa maneira, começa... Tem na raiz, hoje, militarmente, se você quer entender o que está acontecendo lá, a questão do satélite. Por quê? Teve um turco que foi para os Estados Unidos estudar e desenvolveu uns drones fantásticos, chama Baraktar. Esse cara casou com a filha do Erdogan e conseguiu criar a indústria de drone na Turquia. Agora, o drone é muito barato. Existem drones, desde drones que a gente usa aqui, tem drones militares também, que é como se fosse uma coisa que explode o drone no lugar, como se fosse uma bomba junto com o drone, até drones mais sofisticados, mas que são milhares de dólares, $30 mil, $40 mil. O que esse drone faz? Ele bombardeia e filma que bombardeou e destruiu o teu tanque. Um avião de guerra, um caça, custa $300 milhões, até $600 milhões. Quer dizer, quantos drones você não pode ter para o mesmo resultado, sem piloto? Que você faz de casa, que nem jogando videogame. Então, a Ucrânia recebeu muitos desses drones da Turquia, que tinham sido testados e muito bem na guerra agora do Azerbaijão com a Armênia, em Nagorno-Karabakh, que é fantástico, e você ganha a guerra militar e a da propaganda, porque você filma o que você faz também. Então, essas colunas de tanque de russos que invadiam em estradas pequenas, porque a Ucrânia tem pouca autoestrada, é muita estrada pequena, eles ficaram meio parados ali e os drones chegavam e bum! E você bombardeia o começo da coluna e o final da coluna, ninguém fica parado. Porque você não tem como tirar um tanque, empurrar um tanque para o lado da estrada. É pesado demais. Outra coisa que os ucranianos têm, esse RPG, era tipo como se fosse um lança-granada, né? São muito mais sofisticados hoje, chama Javelin, que é de dardo em inglês, né? Agora, além disso, dessa bazucona que destrói tanque, esses Javelins, eles têm visão noturna. Visão noturna ainda é uma coisa que os exércitos russos não têm muito. Então, o ucraniano vê o russo de muito mais longe, a mais de 1 quilômetro de visão noturna. Então, você tem a capacidade de você, com gente, até porque você é de lá, você conhece o terreno, você conhece geograficamente como é que funciona, você fazer grupos de pessoas, de soldados que fazem emboscadas para esses tanques. E os russos têm esse erro que eles não vão muito com infantaria, então eles não têm outro. E se você pensar, imagina você dentro de um tanque. A tua visão num tanque é muito pequena, é muito quadrada, é como se você, sabe, aquele antolhos de cavalo. Aham. Então, se a pessoa entra pelo teu lado, você demora para ver. Se você tivesse uma pessoa andando ali, te veria logo que tinha um grupo de caras te atacando. Mas se você está no tanque, você não vê. Então, isso ajudou. E você tem uma outra coisa que é sniper, né? Sniper, sabe o que é sniper? Sei. Mas sabe de onde vem? Tiradores. Você sabe de onde vem? Sniper era um passarinho que existia na Índia. É um passarinho que voava de uma maneira muito... sem um voo meio errático, assim. Então, você matar esse passarinho, você tinha que ser bom pra caralho dando tiro. Então, esses caras, na época do Império Britânico ainda, etc. Tal, eram chamados de snipers, porque o cara atirava pra cacete. E ficou esse nome. Hoje, os rifles são tão sofisticados, que o recorde mundial é de
3,5 quilômetros De distância. de distância de um canadense que matou um cara do ISIS a essa distância. A Avenida Paulista tem 2,8 quilômetros. Então, se você imaginar que você, numa ponta da Avenida Paulista, você mata um cara na outra ponta, claro que isso não é o normal, é um puta de um tiro, né? O recorde anterior desse cara era 2,600, uma coisa assim. Mas 1 quilômetro e pouco você mata. Então, um sniper bom, ele impede o avanço de um batalhão de pessoas, porque o cara tá vendo todo mundo andando a uma distância que você nem sabe onde é que o cara tá. Então, a guerra mudou demais. Então, por isso que a ideia de que a Rússia podia chegar e arrasar não vingou em termos de conquistar território. Claro que ela sobrou o quê? Artilharia. Isso eles têm. Por isso que eles estão arrasando as cidades todas, entendeu? Porque é o que dá para fazer. Mas, assim, avançar militarmente é muito complicado porque a tecnologia mudou. Porque e, além disso, você tem 24 horas por dia todo o Ocidente provendo o governo ucraniano das informações dos movimentos das tropas russas através do quê? Do satélite, do Karalyov. Entendeu? Então, você vê, tudo é meio redondo. A história, né, vai lá atrás. E esse cara, o Karalyov, ele foi preso. O Stalin era paranoico, né? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou trabalhando preso num campo de prisioneiros. O caralho? Do caralho. Tava